E se o momento mais importante da sua vida já tivesse passado e você nem percebeu? Não é exagero e também não é drama. É só uma pergunta cruel demais para ser ignorada. Você já parou para pensar quantas orações você fez nos últimos meses? Quantas vezes você pediu um sinal, implorou por uma resposta, chorou em silêncio, querendo saber quando seria a sua hora? E se eu te dissesse que a resposta veio, mas você estava ocupado demais, distraído demais, esperando algo tão grandioso que ignorou o que parecia pequeno demais? A verdade, aquela que ninguém gosta de admitir, é que Deus não parou de falar. Nós é que paramos de prestar atenção. A promessa que te faço neste momento é simples, mas perigosa. Se você estiver disposto a encarar a realidade com honestidade brutal, talvez descubra que a resposta que você tanto buscava já bateu na sua porta. Só que você não abriu. Por quê? Ela não veio com fogos de artifício. Veio como um desconforto, uma paz estranha, um versículo que saltou da página, um incômodo que te visitou de madrugada. E você deixou para lá. Achou que era só coisa da sua cabeça, mas não era. Na Bíblia, há um momento que me assombra. Gênesis 12:1. Deus vira para Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Nada além disso. Um comando direto, sem mapa, sem garantias, sem spoilers. Apenas vai. Sabe o que me assusta? O que teria acontecido se Abraão não tivesse ido? Se ele tivesse hesitado, pedido mais confirmações, mais provas, mais conforto? Você consegue imaginar quantas vezes fez exatamente isso? Quantas vezes você se sentiu inquieto, como se Deus estivesse cutucando sua alma? Mas você esperou mais um pouco? Esperou um sinal maior. Esperou ter certeza. Esperou o céu se abrir. Só que Deus não costuma repetir a mesma ordem em voz alta. Ele fala e espera que você ouça. Eu me pergunto quantas portas já se abriram para você, mas ficaram escancaradas no vazio, porque você não teve coragem de atravessá-las, porque você queria garantias, porque o medo gritou mais alto do que a fé. E se eu te dissesse que aquela vaga de emprego negada, aquele convite recusado, aquela mudança que parecia improvável, eram exatamente o empurrão de Deus? Mas você travou, e o tempo passou, e agora você só sente o peso de algo que não sabe nomear: arrependimento fantasma. Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com conforto, Ele trabalha com movimento. A fé nunca foi sobre entender tudo. Sempre foi sobre obedecer, mesmo sem entender. E aqui vem o choque de realidade. Talvez a maior bênção da sua vida não tenha sido negada. Talvez você é que não teve coragem de aceitá-la quando ela veio. É cruel, eu sei. Dói admitir, mas é necessário. Hebreus 11:8 diz que pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir ao lugar que mais tarde receberia como herança e partiu sem saber para onde ia. Você tem ideia da profundidade disso? Ele partiu sem saber para onde ia. E você por que ainda não partiu? Por que ainda está aí parado esperando o que mais? Você queria que Deus te falasse com clareza? Pois aqui está. O tempo de agir é agora, não amanhã, não depois. Agora. E se você ficar esperando o sinal perfeito, vai continuar assistindo as bênçãos passarem. Como quem vê um trem partir da estação e percebe que ficou para trás. Não porque Deus quis, mas porque você hesitou. E é por isso que essa reflexão precisa doer. Porque só quando a dor da estagnação for maior que o medo da mudança, você vai se mover. E talvez, só talvez, ainda haja tempo. Porque se Deus está te trazendo essa palavra hoje, é porque Ele ainda quer que você ouça, ainda quer que você se levante, ainda quer te dar mais uma chance. Mas preste atenção, Ele não vai esperar para sempre. Você já sentiu algo estranho no fundo da alma? Um incômodo silencioso que te tira o sono,
que te persegue no meio do dia, como se algo dentro de você estivesse te empurrando para fora da zona de conforto. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora e esteja tentando sufocar, racionalizar, fazer de conta que não é nada. Mas deixa eu te dizer algo que talvez ninguém tenha coragem de te dizer. Isso não é ansiedade, não é instabilidade emocional. É Deus te chamando e você está ignorando. Essa é uma das formas mais silenciosas e mais sérias de afastamento espiritual. Quando Deus fala e você finge que não ouviu. Quando Ele mexe com você lá no íntimo, mas você segue a rotina como se nada estivesse acontecendo. E sabe o que é mais perigoso nisso? É que essa sensação não vai embora. Ela só se transforma em frustração, em tristeza, em peso existencial. Porque sua alma sabe que está parada onde deveria estar se movendo. Foi assim com Abraão. Antes de Deus falar com ele, a vida era estável. Ur dos Caldeus oferecia tudo que um homem daquela época poderia desejar: segurança, família, terra, conforto. Mas Deus não se importa com estabilidade, Ele se importa com propósito. E foi exatamente nesse cenário aparentemente perfeito que Ele disse: sai. Gênesis 12:1. A pergunta é: o que teria acontecido se Abraão tivesse ignorado esse incômodo divino? E pior ainda, o que pode acontecer com você se continuar ignorando o seu? Você sabe do que estou falando, aquela palavra que parecia ter sido pregada só para você, aquele versículo que saltou da Bíblia, aquela frase de um amigo que ficou martelando na mente, aquele convite que parecia loucura para os outros, mas fazia o seu coração acelerar. Aquele sentimento de eu preciso fazer isso, mas você travou, adiou, duvidou, esperou por garantias, como se Deus fosse te entregar um mapa com todos os detalhes antes de te mandar caminhar. Mas aqui está a verdade que você precisa: engolir. Deus fala no movimento. Ele não mostra o caminho inteiro. Ele dá o próximo passo e espera que você tenha fé o suficiente para obedecer. Quantas vezes você já ficou esperando um sinal maior, quando o sinal já estava dentro de você? Quantas vezes você travou porque queria entender tudo antes de obedecer? Deixa eu te contar uma verdade que talvez vá contra tudo o que você queria ouvir. Fé não é esperar sentir segurança. Fé é agir mesmo tremendo. A virada emocional vem aqui. Talvez você esteja orando por uma resposta, mas, na verdade, você está fugindo dela. Talvez Deus já te deu o sinal, o incômodo, o empurrão, e você respondeu com racionalização. Disfarçou de prudência o que, no fundo, era medo. Disfarçou de esperar o tempo de Deus, o que era pura procrastinação espiritual. Mas e se o tempo de Deus já tiver chegado? Sabe, em João 5, Jesus pergunta a um paralítico de 38 anos: queres ser curado? João 5:6. Parece uma pergunta óbvia, quase cruel, mas não é. Às vezes, o problema não é a paralisia do corpo, é a paralisia da alma. E tem muita gente hoje esperando um milagre, quando o milagre está esperando por uma decisão. Se Deus está te incomodando, não é por acaso. Ele não desperdiça inquietações. Ele só incomoda aqueles que ainda têm um chamado vivo dentro de si. Você não estaria ouvindo essa palavra agora, se já fosse tarde demais. Mas também não vai ser cedo para sempre. Você sente esse peso no peito, essa urgência que te rodeia, essa vontade de fazer algo, mas não sabe por onde começar. Isso é Deus dizendo: já falei com você, agora é sua vez de responder. Você está esperando Deus gritar, mas Ele está sussurrando. E talvez seja justamente por isso que você ainda não o ouviu. A gente cresce acreditando que quando Deus quiser falar, vai ser claro, barulhento, impossível de ignorar. Vai vir com anjos, trovões, céus se abrindo, uma certeza absoluta batendo no peito. Mas não é assim que Ele age com aqueles que Ele quer amadurecer. Deus não se impõe, Ele convida.
E muitas vezes o convite vem disfarçado de brisa, de um silêncio que estranhamente acalma, de um sentimento que não faz sentido, mas faz morada no coração. Lembra de Elias, o profeta poderoso, o homem que desafiou os profetas de Baal e viu o fogo cair do céu. Ele achava que sabia como Deus se manifestava, achava que a presença divina viria com força, como sempre foi. Mas não foi. Em 1 Reis 19, Deus não apareceu no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele veio depois num sussurro suave. Um som que não assusta, mas também não deixa espaço para dúvidas. Um som que não se impõe ao mundo, mas que penetra a alma. E é aqui que mora o drama da nossa geração. Queremos ouvir Deus no estrondo, mas ignoramos o sussurro. Você já teve aquela sensação de paz absurda logo após uma oração simples? Já leu um versículo e sentiu como se ele tivesse sido escrito só para você? Já ficou com uma frase ecoando na cabeça o dia inteiro, como se fosse um lembrete silencioso do céu? Então, por que você ainda diz que Deus está em silêncio? Não é que Deus não esteja falando, é que você está esperando o tipo errado de voz. E esse é o ponto de virada que mais assusta. Você pode estar ignorando a resposta de Deus porque ela veio embalada na simplicidade. Ela não veio no barulho, veio no ordinário, no cotidiano. Veio quando você abriu a Bíblia despretensiosamente. Quando aquele amigo, sem saber de nada, soltou uma frase que acertou em cheio o seu dilema. Quando, em meio ao caos, uma calma inexplicável te envolveu como um abraço invisível. E você pensou, deve ser coisa da minha cabeça. Não era. Era Deus. Mas ele não grita. Por que ele escolheria o sussurro? Porque quem ama, sussurra. Quem está perto não precisa elevar o tom. Quem conhece a sua alma fala direto ao espírito. Deus não precisa competir com o barulho do mundo. Ele só fala para quem silencia por dentro. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus, que excede e todo entendimento, guardará os vossos corações. A paz, não o espetáculo, não a resposta racional, mas a paz. É ela que guarda, é ela que sinaliza, é ela que diz, é por aqui. E você, quantas vezes já teve essa paz e ignorou? Quantas vezes pediu por um sinal e quando ele veio, simples, sutil, íntimo, você descartou porque esperava algo mais grande? A ironia é cruel. Deus respondeu, mas você achou que ele ainda estava calado. A vida espiritual não é feita de explosões. Ela é feita de escuta, de sensibilidade, de disposição para reconhecer que o sussurro de Deus é mais poderoso do que qualquer grito humano. E se você não aprender a discernir isso, vai continuar esperando que Deus fale mais alto, quando na verdade Ele só quer que você ouça mais fundo. Você está diante de uma porta fechada e tudo dentro de você grita por respostas. Você orou com fé, se preparou, sonhou, fez planos, esperou o tempo certo e quando finalmente achou que era agora, a porta não abriu, o emprego não veio, o relacionamento desmoronou, a resposta foi silêncio, a frustração foi profunda e no meio disso tudo, uma pergunta rasga a sua alma como um relâmpago na escuridão. Por que, Deus? Mas e se essa porta fechada for exatamente a resposta? Essa é a parte que ninguém gosta de ouvir, que poucos têm coragem de aceitar, porque a gente foi treinado para acreditar que toda rejeição é abandono, que toda frustração é castigo, que todo não é um retrocesso. Mas a Bíblia nos mostra uma verdade que é tão desconfortável quanto libertadora. Às vezes, o não de Deus é a forma mais alta de amor. Pense em José. Ele tinha sonhos grandes, promessas lindas, visões que vinham direto do céu. Mas antes de chegar onde Deus queria, ele foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso e esquecido. Cada capítulo da sua vida parecia ser um desvio. Cada porta que se fechava parecia dizer, você não é suficiente. Mas o que José não via,
e talvez você também não veja agora, é que cada não estava, na verdade, empurrando ele para o centro exato da vontade de Deus. O choque de realidade é esse. O que você chama de atraso pode ser, na verdade, o atalho invisível de Deus, porque Ele sabe coisas que você não sabe. Ele vê perigos que você não enxerga. Ele sente o peso que você ainda não está pronto para carregar. E se Deus tivesse deixado você entrar por aquela porta que tanto queria, talvez o preço teria sido a sua paz, a sua saúde, a sua fé. Talvez você teria se perdido em algo que parecia perfeito, mas no fundo era uma armadilha disfarçada de bênção. A Bíblia diz em Provérbios 16:9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso significa que por mais que você deseje, ore e lute, se não for o tempo de Deus, não vai acontecer. E isso é graça, é proteção, é livramento, mas a dor da espera é real. E eu não quero que você esconda isso. Você tem o direito de se sentir confuso, frustrado, ferido, mas não transforme essa dor em incredulidade. Transforme em confiança, porque a mesma mão que fecha uma porta hoje pode abrir um palácio amanhã. Foi assim com José. No tempo certo, Deus o tirou da prisão e o colocou no trono. Mas não foi do dia para a noite, foi no tempo certo. Você precisa entender isso. Deus não está negando o seu futuro, Ele está moldando o seu coração para que, quando esse futuro chegar, você esteja preparado para carregá-lo sem se perder. Porque não adianta alcançar um lugar alto se você não tem estrutura para se manter de pé. Então, se hoje você está diante de uma porta trancada, pare de forçá-la com desespero. Respire fundo, olhe para o céu e diga: Senhor, se não eu for essa, me guia para aquela que o Senhor preparou. Porque quando o tempo de Deus chegar, nenhuma chave vai ser necessária. A porta vai se escancarar sozinha. Você tinha tudo planejado. Tudo fazia sentido. O caminho estava claro. A direção parecia certa. O coração até estava em paz. Mas, de repente, tudo travou. A porta que você queria se fechou, o plano desmoronou. A estrada foi bloqueada, sem explicação, sem aviso prévio. E você ficou ali, no meio da confusão, perguntando com raiva contida: por que, Deus? Por que agora? Por que assim? Talvez o que você não percebeu ainda é que essa interrupção não foi um acidente. Foi uma intervenção, não um castigo, mas um resgate. Pensa comigo. Você já ouviu falar de Balaão? Um homem que achava estar no controle do próprio caminho, montado em sua jumenta, confiante de que estava fazendo a coisa certa. Mas no meio do trajeto a jumenta empacou. Não andava nem sob pancada. Balaão se irrita, reage com fúria. Mas o que ele não sabia, e o que só descobriu depois, é que um anjo com uma espada desembainhada estava bem na frente dele, pronto para matá-lo. Números 22, 22, 35. O que parecia um atraso era, na verdade, um livramento. E agora pense, quantas vezes na sua vida Deus colocou uma jumenta empacada no seu caminho? Quantas vezes algo que você chamou de fracasso foi, na verdade, uma proteção? Quantas vezes você quis forçar algo a acontecer, um relacionamento, uma sociedade, uma mudança, e aquilo simplesmente travou, implodiu, caiu no chão? E você achou que Deus te abandonou? Não, Deus te salvou, porque Ele viu o que você não viu. Ele sentiu o que você ainda não sentia. Ele sabia do abismo que te esperava se você continuasse naquele caminho. Mas como você não estava ouvindo os sinais mais suaves, Ele precisou fazer algo mais drástico, quebrar os seus planos. E isso dói, dói demais. Porque a gente investe emoção, tempo, expectativa. A gente diz para si mesmo: era isso, eu tenho certeza. E quando Deus quebra tudo, a gente não entende. E se revolta, chora, se cala. Mas se você for honesto de verdade,
Vai perceber que hoje você agradece por não ter dado certo muitas coisas que ontem te destruíram quando acabaram. Talvez você queria muito aquele emprego, mas Deus sabia que ele te afastaria dele. Talvez você amava aquela pessoa, mas Deus sabia que aquilo ia destruir a sua identidade. Talvez você sonhava com aquele caminho, mas Deus sabia que ele te tiraria da promessa. Provérbios 14:12 nos alerta. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E é por isso que Deus interrompe. Ele não quer que você morra, nem espiritual, nem emocional, nem moralmente. Ele quer que você viva, que você avance, que você chegue onde só Ele sabe que você pode chegar. Mas para isso, Ele precisa te confrontar, parar você no meio do trajeto, derrubar o mapa que você desenhou sozinho. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele é Pai. Então, da próxima vez que seus planos desabarem, ao invés de perguntar por "o quê?", pergunte: Senhor, o que o Senhor está tentando me mostrar? Porque a estrada que você perdeu pode ter sido o livramento que salvou a sua vida. Você pediu uma resposta de Deus. Implorou por um sinal claro, por uma direção concreta, por algo que confirmasse o que já estava pesando no seu coração. E aí, um amigo te chamou para conversar. Um parente falou algo no almoço, sem nem saber da sua luta. Uma frase solta, simples, direta, que tocou exatamente no ponto certo. Mas você não deu ouvidos. Você pensou, foi coincidência. Ou pior, quem é essa pessoa para falar isso para mim? E nesse exato instante, você ignorou a voz de Deus. Essa é uma das verdades mais duras que você vai ouvir hoje. Deus ainda fala com você, mas nem sempre Ele usa o céu. Às vezes, Ele usa gente comum, gente improvável, gente que nem sabe que está sendo usada. Davi era o homem segundo o coração de Deus, ungido, escolhido, mas mesmo ele, com toda a sua intimidade com o Senhor, se perdeu. Trocou a fidelidade pela paixão, o coração por um desejo, se envolveu com Batseba, cometeu adultério, mandou matar o marido dela e ficou cego pelas próprias decisões, até que Deus levantou Natã, um profeta, um homem, um ser humano, que olhou nos olhos do rei e contou uma história. E no final, soltou a verdade como uma flecha. Esse homem é você. O Samuel 12:7. E naquele momento Davi caiu em si. Agora pense, quantas vezes você já foi confrontado por alguém que te ama? Quantas vezes alguém te falou exatamente o que você precisava ouvir, mas você rejeitou porque veio de um simples? Porque não veio com aura de espiritualidade? Porque a pessoa não parecia qualificada o suficiente para te dar um conselho? A verdade é que o orgulho espiritual é uma das maiores causas de surdez divina. Você espera que Deus fale por meio de visões, sonhos, vozes do céu, mas rejeita a palavra de um irmão que Deus colocou ao seu lado. Você ignora aquele comentário insistente, aquela opinião despretensiosa, aquela sugestão que mexeu com seu coração porque ela veio de onde você não queria ouvir. Mas Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e Deus escolhe por onde você vai ouvir, não você. E aqui vem o ponto que pode te virar do avesso. Talvez aquela conversa que você descartou como bobagem foi o momento exato em que Deus respondeu sua oração. Talvez aquela correção que doeu foi a cura que você pediu. Talvez aquele alerta que te irritou foi o desvio do abismo que você não viu. O problema não é que Deus não fala. O problema é que a gente quer escolher a voz que Ele vai usar. Você já parou para pensar quem foi a última pessoa que te disse algo que ficou martelando na sua mente? Aquela frase que pareceu fora de lugar, mas que ressoou como um eco espiritual. Talvez você precise voltar a essa memória, revisitar aquela conversa, porque pode ser que ali estava o aviso, o chamado, a chance. E mais, se Deus usa pessoas para falar com você, Ele também quer usar você para falar com outras pessoas.
Talvez você seja o Natan que alguém está esperando. Talvez seu simples "estou orando por você" seja a resposta que uma alma desesperada implorou em silêncio. Não subestime o poder de uma palavra. Deus não precisa de um púlpito para falar. Ele usa gente. Gente como eu, gente como você. Você já acordou no meio da noite, com o coração disparado, o rosto suado, e uma imagem tão forte na mente que parecia real demais para ser só um sonho? Talvez você tenha tentado esquecer, racionalizar, jogar no fundo da memória, como se fosse só uma mistura aleatória do seu inconsciente. Mas lá no fundo, algo dizia que tinha algo mais ali. E tinha. Porque aquele sonho não foi apenas uma viagem noturna. Foi uma visita, um sussurro do céu, um alerta do invisível, uma mensagem de Deus. A maioria das pessoas acha que Deus só fala em cultos, orações, louvores, mas se esquecem de que a noite também é território dele, que ele não está limitado ao horário comercial da sua fé. Deus fala quando ninguém está ouvindo, quando você está vulnerável, com a mente desarmada, com a alma aberta, no meio do sono. A Bíblia está cheia de exemplos disso. José, o filho de Jacó, recebeu sonhos que mostravam seu futuro. Revelações que vinham direto do céu, mas não foram fáceis de entender. Foram estranhas, enigmáticas, difíceis de aceitar, e mesmo assim eram verdadeiras. Ou pense em outro José, o marido de Maria. Quando Herodes quis matar Jesus, não foi um profeta que o alertou. Foi um sonho. Um anjo apareceu e disse: "Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito." Mateus 2,13. Se ele não tivesse prestado atenção, o Salvador teria morrido ainda bebê. Agora, respira fundo e responde com sinceridade. Quantos sonhos você já teve e ignorou? Quantas visões passaram como flashes durante a oração e você pensou: deve ser coisa da minha cabeça? E se não for? A grande tragédia espiritual da nossa geração é o ceticismo disfarçado de sabedoria. A gente prefere acreditar que tudo é psicológico do que admitir que Deus está tentando nos acordar de formas sobrenaturais. Porque dá medo, porque nos tira do controle, porque nos obriga a levar a sério o que a alma já sabe, mas a mente não quer evitar. A ciência já confirmou que existe uma área do cérebro, o córtex pré-frontal, que se ativa fortemente durante experiências espirituais enquanto dormimos. Então, por que seria tão difícil aceitar que o Espírito Santo se aproveita desse momento para nos ensinar, corrigir, alertar? Mas aqui vem o alerta. Nem todo sonho vem de Deus. Por isso é preciso discernimento. Sonhos divinos não se apagam com facilidade. Eles inquietam, eles nos fazem orar, eles provocam mudança. Um sonho carnal se dissipa com o tempo. Um sonho de Deus se transforma em urgência espiritual. Você já sentiu essa urgência? Talvez o sonho que você ignorou era a última tentativa de Deus te dizer: acorda, ainda dá tempo. Talvez a imagem que você viu em oração era um espelho espiritual do que está por vir. Talvez aquele rosto que apareceu do nada era alguém por quem você devia orar, ou alguém que vai cruzar seu caminho quando você menos esperar. A pergunta que fica é simples: você ainda dorme ou já acordou? Porque os sonhos de Deus não são metáforas bonitas, são recados codificados do céu, são ferramentas de alinhamento, são maneiras divinas de ajustar o seu passo antes que o abismo te alcance. E se ele está falando até nos seus sonhos, é porque ainda há algo para viver, ainda há um caminho, ainda há uma missão, mas só quem ouve é quem está disposto a obedecer ao acordar. E agora, depois de tudo que você ouviu, existe um último sinal, aquele que Deus reserva apenas para os que estão prestes a dar o passo final. Um sinal que não se vê nem se ouve, mas se sente. Uma paz estranha, forte, silenciosa,
que invade o peito como uma certeza inabalável. É sobre ela que falaremos no final, porque pode ser que esse sentimento seja exatamente o que você precisa para agir. Agora, em um mundo onde tantos correm atrás de distrações, você escolheu algo diferente: buscar sabedoria, discernimento e crescimento à luz da fé cristã. E só isso já mostra que Deus está trabalhando em você, moldando seu coração, despertando sua alma, te chamando para mais perto. Se essa mensagem falou com você, se em algum momento você sentiu Deus sussurrar ao seu coração, então eu quero te convidar a deixar um comentário aqui embaixo. Compartilhe o que mais te tocou. Mas se você não souber o que escrever, apenas declare com fé: sou grato a Deus. Essa é a nossa forma de saber quem ficou até o fim, quem caminhou conosco até o último segundo e quem está realmente ouvindo a voz do Senhor. E não se esqueça, inscreva-se no canal. Isso não é só um clique, é um compromisso com sua própria jornada espiritual. Quando você se inscreve, está dizendo: eu quero continuar sendo alimentado pela palavra, eu quero crescer, eu quero ouvir mais de Deus. E sim, você também ajuda essa mensagem a alcançar outras vidas que estão precisando exatamente disso. Ao final deste vídeo, vamos deixar 2 conteúdos recomendados especialmente para você, com reflexões profundas, bíblicas e transformadoras, que podem fortalecer ainda mais a sua caminhada com Deus. Que o Espírito Santo continue guiando seus passos e que você nunca perca a sensibilidade para ouvir e obedecer. Até o próximo vídeo, no nome de Jesus.